Dieta metabólica do Dr. Mauro Di Pasquale. Vamos nesse vídeo abordar como ela é feita, quais são as utilizações, onde ela serve, onde ela prejudica, certo? Tudo sobre. Antes, clica no gostei e já se inscreve aqui no canal. Primeiro, quem é esse Mauro Di Pasquale, né? É um médico especialista na medicina do esporte e ele desenvolveu essa dieta alegando uma alteração, né, da fonte primária de energia do nosso corpo para a gordura. Portanto, nós sabemos de que a nossa energia primária, vamos dizer assim, é o carboidrato. Com essa dieta, ela tem a promessa de mudar esse cenário e buscar a gordura. Inicialmente, essa dieta ela foi criada, né, em resposta à grande procura do pessoal em perda de gordura corporal da forma mais eficiente. Porém, também tem indícios, tem facilitações de perda de massa muscular. E isso também leva à perda de performance. Mas tudo isso num cenário inicial. Por quê? Porque depois, em promessa, os corpos cetônicos começam a dar conta de uma melhor performance. E se você não faz um déficit calórico muito grande, consumindo as proteínas e gorduras e restringindo os carboidratos como é nessa dieta, você de fato pode construir massa muscular. Mas quem é um profissional da área sabe muito bem disso. Se você pega dois indivíduos, ou se você pega o mesmo indivíduo, vamos colocar assim, e dá para ele proteína e gordura 3.000 calorias, proteína, gordura e carboidrato 3.000 calorias, esse indivíduo vai ter um rendimento esportivo muito maior. Ele vai ter uma progressão na sua periodização muito mais acentuada. Então não adianta achar que vai tirar o carboidrato, vai deixar só proteína e gordura e esse aqui vai render igual. Na prática, não é isso que acontece. Ah, Leandro, mas eu senti que melhorou e tal. Sabe o que normalmente as pessoas que dizem isso passam? Elas não treinavam antes ou treinavam mal. E aí quando começam essa dieta, que ela é muito restritiva, a pessoa se fecha e também fala, agora eu vou treinar, agora eu vou fazer certo. E claro, para uma pessoa que não tem força nenhuma explorada, que não é treinada, né, que pode ir para a academia, mas não é treinada, ela vai ter uma resposta com o treinamento mesmo nesse cenário. E ela fala, não, minha força melhorou. Sim, porque já ia melhorar de qualquer maneira. O que eu estou te dizendo é que se tivesse o carboidrato, melhoraria ainda mais. Então, cuidado! Sobre a redução de gordura corporal, tem alguns estudos interessantes que mostram que a dieta low carb e a dieta zero carbo mostraram resultados muito parecidos em termos de perda de gordura. E isso fazendo uma análise geral. Por quê? Porque numa dieta que tem carboidrato, mas menos, criando um déficit, você tem mais performance no treino. Com mais performance no treino, você consegue, por exemplo, aumentar mais a sua massa muscular. Você consegue aumentar mais o rendimento do seu treino. E com isso você gasta mais calorias, cria um EPOC, que é uma superutilização do oxigênio pós-exercício físico, maior do que a sem presença de carboidrato. Então, no final das contas, para um indivíduo ativo, a low carb se mostrou mais eficiente do que a cetose na maior parte dos cenários. Mas, quando a gente precisa de uma perda de peso mais acentuada, mais rápida, a gente pode utilizar essa dieta porque justamente com a depletação do glicogênio também vai embora muito líquido retido. Então o peso cai muito rápido. E isso pode ser bem-vindo, por exemplo, para um indivíduo que tem que se encaixar numa categoria de peso para uma arte marcial, por exemplo. Podemos também fazer a utilização dessa dieta para reduzir o máximo de peso possível e 1 ou 2 dias antes fazer uma recarga de carboidratos e com isso melhorar a performance para um dia específico. Por exemplo, um TAF. Então eu utilizo isso para perder peso mais rápido, recarrego o meu carboidrato e vou fazer o meu teste de aptidão física com o carboidrato alto, onde eu vou ter um maior rendimento. Sabe-se que grandes restrições podem e tendem a gerar, infelizmente, um contrabalanceamento da nossa vida num próximo período. Se você faz uma restrição muito grande, isso posteriormente pode virar
uma compulsão. O que a gente tem que pensar é sempre na sustentabilidade. É o que eu falo para os meus alunos. Como faz para ser seu aluno? leandrotwin.com.br. Às vezes vale a pena fazer o segundo melhor método do mundo o ano inteiro do que o melhor método do mundo por uma semana. Então não adianta você fazer uma dieta onde você não pense num cenário pós essa dieta. Eu vou zerar o carboidrato, eu vou consumir só proteína e gordura, eu vou fazer como está aqui certinho. Mas e depois? O que eu vou fazer depois? Porque se eu voltar antes dessa dieta, eu vou voltar ao corpo que eu era antes. Então, muito cuidado na estratégia pós, porque o que ninguém te conta é o e depois. Olha, tome esse T3, esse T4 aqui, esses hormônios da tireoide, que são fantásticos para perder gordura. Sim, mas e depois? O que você vai fazer para sustentar? Porque a sua tireoide vai ficar lenta, você vai ter um apetite maior, você vai ficar desanimado para treinar, né? E aí, vai voltar a ser o que? Porque ser magro por um tempo não é o que vocês objetivam, não é mesmo? Vocês querem ser magros o ano inteiro, vocês querem ter percentual de gordura baixo a vida toda. Então pensem na estratégia que vocês vão utilizar depois dessa primeira. E eu não estou dizendo que a dieta é ruim. A dieta tem o seu papel, tem o seu lugar, como eu já acabei de colocar. Mas você precisa fazer isso de uma forma mais estratégica. Afinal de contas, Leandro, como eu estruturo essa dieta? Normalmente ela é recomendada uma frequência maior de alimentação, então 5, 6 refeições por dia. Posso fazê-la junto com um jejum intermitente? Pode, porém você também aumenta mais o risco de compulsão alimentar. Então normalmente o indicado dela é 4, 5, 6 refeições por dia. Nela nós vamos priorizar as fontes de proteína e as fontes de gordura. Então vamos consumir frango, carne, peixe, ovos, laticínios no geral, inclusive o leite, né? Mauro libera o leite, mesmo tendo uma presença de carboidrato, né? Porque na verdade a cetogênica não precisa ser zero carbo. Pode ter mais ou menos aí até 30 gramas de carboidrato por dia, falando numa média geral. Legumes, verduras, fontes de gordura. Então, amendoim tem traços de carboidrato, mas não parece ser um grande problema, já que é uma quantidade pequena. Podemos fazer a utilização de abacate, que é uma fruta. Podemos fazer a utilização de azeite, oleaginosas no geral e etc. Sempre contando a quantidade de calorias. Muitas pessoas acham de que apenas restringir o carboidrato e descontar todo o seu apetite em proteína e gordura é suficiente para a perda de peso. Pode gerar alguma perda de peso de forma pontual e inicial. Porém, depois você vai estagnar. Então faça um controle de calorias. Você precisa do déficit energético para você perder gordura corporal. Mas o autor da dieta tem plena consciência de que os carboidratos são importantes, inclusive, né, muito importantes num processo de emagrecimento. Afinal, né, a gordura se queima numa fogueira de carboidratos e isso é explicado bioquimicamente através do ciclo de Krebs, em específico o oxalacetato, que é alimentado com glicose. Então, no final de semana, ele afrouxa, né, a sua dieta e permite você consumir carboidratos para fazer uma recarga. Então, durante a semana, proteína e gordura, e no final de semana, proteína e gordura e carboidratos moderados. De fato, muitas pessoas experimentam um grande controle de apetite com essa dieta, tanto por mecanismos regulatórios hormonais, quanto também porque a proteína e a gordura dão uma saciedade legal. Então, por se manter saciado, você consegue uma sustentabilidade naquela ingestão calórica baixa e isso automaticamente vai gerar a perda de peso. Então, nesse ponto, é bastante bem visto, para ser sincero. Porém, nós temos uma desvantagem aí embutida, que é justamente proteína e gordura são fontes mais restritas. Carboidratos, nós temos uma abrangência muito grande, tem muitos carboidratos na nossa natureza. Então a dieta começa a ficar cansativa depois de um tempo, porque é sempre a mesma comida. É bem legal também uma outra coisa que é pregada nela, que é o seguinte: olha, não come carboidrato, porque senão vai quebrar todo o ciclo, vai estragar tudo. E isso é incrível como na prática funciona. Porque naquele momento que o indivíduo vai, de repente, num barzinho, ele vai olhar para o pão e vai falar: se eu comer uma rodela de pão, eu acabei com todo o meu projeto de cetose,
né, minha dieta. E aí ele come só proteína e gordura. E como ele vai comendo proteína e gordura, isso restringe a gama de alimentos, ele se mantém mais tempo na dieta sem perceber. Justamente porque ele não quer quebrar como vai falar, não, vou comer uma bolachinha, vai estragar. E quando o indivíduo está com carboidrato na dieta, ele fala, pô, mas se eu comer só uma fatiazinha de pão, não tem problema nenhum. E aí, essas pequenas escapadinhas, no final faz diferença sim, a depender do contexto que esse indivíduo está sendo inserido. Quando a gente fala de macronutrientes dessa dieta, a proteína vai permear entre 2 e 3 gramas quilo, tá? E a gordura entre 0,8 até 2 gramas quilo de gordura, o que foge um pouco da recomendação de até 1,5 grama como parâmetros nutricionais, falando de uma forma geral. Os carboidratos vão ficar por volta aí de até 30 gramas. Pode sim acontecer no começo dessa dieta dores de cabeça, tontura, um pouco de enjoo pela quantidade excessiva de gordura e proteína. Também pode gerar perda de desempenho. Tudo isso é comum, vamos dizer assim, pode acontecer no começo dessa empreitada nutricional. Eu sempre recomendo você ter à disposição aí, de repente uma balinha, um docinho. Claro, isso não é extremamente comum. De 100 pessoas, talvez 5 experimente isso. Mas pode sim haver uma hipoglicemia. Então tem pessoas que são mais sensíveis à hipoglicemia. Você, se for, já sabe. Então fica de olho, tenta deixar alguma coisinha perto, porque pode acontecer também. Pois bem, sabe-se que não tem nenhum estudo, né, muito fiel, muito concreto, que abraça essa dieta e que tudo certinho, tudo beleza, mas a minha experiência prática mostra sim uma inclinação para uma boa função dela em casos mais específicos. Na minha experiência pessoal, a maioria das pessoas vão se dar muito melhor em termos de eficiência, em termos de consistência, em iniciar uma dieta low carb, e com o tempo, talvez, chegar numa cetose. Como assim, ao longo do tempo, talvez? Porque o seu corpo sempre vai acostumando. Você vai a favor da morte quando você reduz as calorias. Claro, porque se você tem um gasto de 3.000 e ingere 2.500, se continuar assim, você morre. Porque você vai consumir a tua energia estocada até definhar e morrer. O seu corpo vai regular isso para que equilibre. Então, está ingerindo 2.500... abaixa o metabolismo desse doido, porque senão ele vai morrer. Então bota 2.500. E aí você estagna. E aí você faz mais um ajuste. E aí você faz outro ajuste. E às vezes você vai ajustando e vai ter que zerar o carboidrato. Vai ter que entrar em cetose. Mas nesse cenário, o seu corpo veio aos poucos. E talvez você nem chegue nisso. A depender da sua eficiência metabólica, você não precisa zerar o carboidrato. O que vai tornar uma forma mais confortável. Então, a dieta metabólica ela vem sob demanda, sob necessidade, né, da resposta do indivíduo. Eu gosto de trabalhar dessa forma com ela. E isso eu falei num outro vídeo aqui. É certo zerar o carboidrato para perder gordura mais rápido? Fica com esse vídeo. Mas antes, clica no gostei e se inscreva aqui no canal. Leandrão, quanto tempo eu posso ficar com meu carboidrato zerado? Pergunta muito frequente de vocês. Vamos lá. Pessoal, sempre lembrando que eu tenho um serviço de assessoria esportiva online que você pode me contratar para eu cuidar